Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. E bem-vindos dessa vez a Barcelona, onde vou ficar pelos próximos meses. Esse aqui será o nosso cenário pelos próximos meses, porque dessa vez eu tô mais quietinha, tá? Vou ficar, mais tempo em cada lugar, sem ficar sassaricando muito como eu tava antes. E antes da gente ir pra nossa primeira notícia, eu quero falar com vocês. Vocês já conhecem, quem tá aqui no canal já tem tempo, mas é sempre bom lembrar, né, da EBAC. A EBAC é uma grande parceira aqui do canal, eles estão sempre por aqui, e é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A EBAC tem cursos profissionalizantes que você pode fazer da onde você estiver, no seu próprio tempo, porque os cursos são totalmente online. Por exemplo, se eu quiser fazer aqui de Barcelona, eu posso. E os cursos da EBAC, eles te levam do zero, você entra lá sem saber nada sobre o assunto. Juro, literalmente, você pode não saber nada mesmo. E você vai sair pró, ainda por cima com um projeto para o seu portfólio. E os cursos são dos mais diversos temas. Você pode fazer tanto o curso, por exemplo, de programação, como de animação 3D. Esse é um curso que, sinceramente, eu queria muito fazer, inclusive. Talvez eu faça agora que eu tô com um computador novo, porque é um negócio que eu acho muito interessante, acho muito legal. E também é uma forma de arte, né? Eu vejo uma galera fazendo umas coisas de modelagem 3D que são muito bonitinhas. Enfim, foco aqui, Gabriela. Você pode fazer curso de roteiro, de marketing, se essa for a sua área. Tem até curso, por exemplo, para você poder montar a sua própria loja online, sabe? Tem curso de design gráfico, tem curso de Photoshop. Juro, o que você quiser tem lá. A EBAC é um jeito muito legal de você, por exemplo, conseguir uma nova carreira, caso às vezes você já esteja no mercado de trabalho e não sabe por onde começar. Ou às vezes você também tá perdido e quer experimentar coisas novas, né? Ver exatamente o que você quer. A EBAC é perfeita para você. E se você usar o meu cupom de desconto, que é Gabi EBAC, você ganha R$200 de desconto em qualquer curso da EBAC, qualquer um. É muito bom para você que, por exemplo, não tem tempo também de fazer alguma coisa, porque você faz no seu próprio tempo, da onde você quiser. Então clica aqui no link que tá aqui na descrição para você conhecer melhor a EBAC e vamos para as notícias. E de acordo com o Daily Beast, o Ray Charles, que toda vez que eu falo isso, parece que eu tô falando Ray Charles, tipo, o cantor. O Ray Charles, agora sou um pouco melhor, né? O Ray Charles, ele tá com o estado de saúde cada vez pior. Quem passou essa informação é o The Daily Beast. E aí, não dá pra gente confirmar muito 100%, sabe? Porque é um desses tabloides que tem lá na Inglaterra, sabe? Que é basicamente assim, tipo, revista de fofoca, sabe? Então não dá pra ter certeza 100%. Mas é o que eles estão falando. Disseram ainda que estão frequentemente atualizando, né, os detalhes do funeral dele. Só que assim, gente, isso daí não é nenhuma novidade, tá? Assim, já estão fazendo o funeral desse homem há muito tempo. Porque essas coisas são planejadas com muita antecedência na família real, né? Assim, ninguém morre aí que eles vão ver. As coisas já estão programadas há muito tempo. Então isso daí não é nada demais. Mas, pelo que parece, pelo que dizem por aí, né, ele tá pior. E aí você imagina só, você se preparou sua vida inteira pra você ser rei, e aí você não vai ser rei nem por 2 anos. Que karma ruim, hein? Se bem que karma ruim seria, nem sei. Que eu falo assim, karma ruim seria não ter nascido na família real, né? Porque daí teve tudo de mão beijada. Só que nascer na família real também deve ser uma merda. Deve ser horrível nascer na família real. Então talvez o karma ruim seja isso, porque acho que nem todo o dinheiro do mundo deve fazer aquela experiência ser uma experiência agradável, deve ser muito ruim. E a Câmara aprovou a Lei Taylor Swift, que é uma lei que pretende proibir a ação de cambistas. Ou seja, você não poderia comprar um ingresso e depois vender esse ingresso por um preço mais caro do qual você pagou. Esse texto, ele prevê de 1 a 2 anos de prisão e uma multa no valor de 50 vezes o valor do ingresso. É claro que, assim, isso não significa que isso já foi aprovado, né? Significa que vai pro Senado ainda. São várias partes, né? Várias coisas até chegar um dia a lei, o projeto de lei virar de fato uma lei, demora. E já que a gente tá falando da Taylor Swift, por que a gente não fala do Kanye West, né? O Nemesis dela. Que o Kanye West, essa semana, ele postou no Twitter que ele pretende entrar no mercado do mundo pornô. Isso mesmo, lançar um site de vídeos pornográficos. E quando eu falo isso, não significa que ele vai estar estrelando nesses filmes pornôs, né? Pelo menos não é o que se espera. Mas que ele vai produzir esses filmes, né? Vai ter, tipo, uma produtora de filmes pornô e vai ter o próprio site dele lá, que é o Yeezy Porn. E, aparentemente, ele estaria trabalhando nesse projeto com um cara que já faz parte desse mundo, né? E esse cara,
que é o Mike Moss, ele disse que o Kanye West, ou o Ye, né, como ele gosta de ser chamado agora, está totalmente convencido que ele vai revolucionar a indústria. E ele diz que não vai ser só, assim, mais um outro estúdio de pornô. Ele disse que vai ser uma coisa, assim, revolucionária nunca antes vista, né? Claro, porque o querido, ele se acha, assim, o gênio e que ele pode revolucionar tudo e todas as coisas, não é mesmo? E eu só espero que ele comece revolucionando, assim, parando de explorar mulheres nesse mercado, né? Porque a gente sabe que mulheres são altamente exploradas no mercado pornográfico, né? É um mercado extremamente machista, extremamente misógino. Então, assim, se for pra você querer fazer alguma mudança, querido, eu espero que comece por aí, que eu duvido, sinceramente. Por essa agora, ninguém esperava, tá? Assim, ninguém esperava. Ninguém tinha isso no bingo de 2024. O presidente de Portugal, que aqui, vale lembrar pra vocês, que é um cara de extrema direita, tá? Disse que o seu país, Portugal, foi responsável por vários crimes na era colonial, incluindo tráfico de pessoas da África, massacres a indígenas e bens saqueados. E ele diz que o Estado português ele deveria reparar esses danos causados ao Brasil. Só que assim, ele não diz o que seria essa reparação, né? Mas diz que deveria haver essa reparação. Assim, isso não significa que vai de fato acontecer alguma coisa. Mas só o fato de que um presidente, especialmente um presidente de direita de Portugal, olhar pra isso, reconhecer e dar esse discurso, pra mim, assim, já é uma coisa surreal. Essa é literalmente a primeira vez que um presidente ou algum chefe de Estado de Portugal reconhece esse tipo de coisa. O partido dele, né, de extrema-direita, foi extremamente crítico a essa fala, não gostaram nada, mas isso já foi feito, né? E pra mim me surpreende muito porque, assim, claro que existem portugueses que entendem os efeitos das ações colonialistas deles, né, nos séculos anteriores. Mas a grande maioria da população de Portugal não entende isso e essas coisas não são nem ensinadas da forma com que a gente aprende na escola também. Quando eu tava lá em Portugal, uns anos atrás, eu fiquei muito surpresa em perceber e entender qual que era a visão deles do que tinha acontecido. Eu lembro até que, na época, teve mais treta com os portugueses no meu Instagram, entendeu? Porque eu postei, quando eu tava em Lisboa, eu fui num ponto turístico lá, que agora eu não vou conseguir me lembrar exatamente qual que era, que tem um mapa, né? Assim, um desenho de um mapa no chão, na rua, assim, bem grande, na calçada. E nesse mapa, o mapa do mundo, eles colocam ali pontinhos, estrelinhas, com as datas de quando os portugueses chegaram em cada lugar no mundo, desde o Brasil até a China, né? Porque teve colônia portuguesa na China, lá em Macau, né? Inclusive tem vídeo aqui no canal porque eu fui pra Macau. Então isso era, assim, pra eles ali, naquele momento, né? Naquele monumento, digamos assim, no chão, aquilo era um motivo de orgulho. E eu lembro que eu postei sobre isso no meu Instagram e tiveram vários portugueses que falaram que eu deveria ser grata por os portugueses terem levado a cultura portuguesa para vários lugares do mundo. Como se fosse grandes coisas, gente. Como se fosse melhor do que a cultura de todos os outros povos que existiam nas Américas e foram genocidados. Genocidados eu posso usar genocídio como um verbo? Se eu não podia, agora eu posso. E é claro que se isso não tivesse acontecido, possivelmente eu não existiria, né? Já que eu nasci no Brasil e eu sou fruto de toda a mistura que aconteceu no Brasil, e você que tá me assistindo aqui também, né, e todos nós, a gente, né, nossa genética só existe porque isso aconteceu. O que não faz essas coisas certas. Eu, sinceramente, eu parto do ponto de que a minha existência, ela não é tão importante assim, a ponto de compensar pela morte e genocídio de várias outras pessoas, populações e comunidades, né? Até porque se eu não existisse, tanto faz, eu não ia existir. Não ia nem saber que eu não existo. E vamos se lembrar aqui nesse canal que nenhuma cultura é superior a nenhuma outra. Então, levar a cultura portuguesa, quem liga? Não, tá, agora beleza. Vamos falar de uma história que deixou todo mundo assim um pouco curioso, intrigado. Basicamente viralizou essa história meio misteriosa de que tem duas mulheres, uma mãe e uma filha, né? A mãe tem 64 anos, a filha tem 31, que estão morando num McDonald's no Leblon, lá no Rio de Janeiro. E aqui só pra vocês entenderem, Leblon é um bairro chiquérrimo do Rio. Ouso falar que é inclusive o bairro mais chique do Rio de Janeiro. O bairro mais caro, não sei se a Lagoa tá mais cara do que o Leblon agora, mas assim, se não é o mais caro, é o segundo mais caro. E tem essas duas mulheres que estão lá, elas estão com 5 malas,
ficam lá no McDonald's com 5 malas. Essas malas são malas, assim, de boa qualidade, sabe? Tudo direitinho. Elas estão sempre vestidas, bem vestidas. Elas, inclusive, trocam de roupa, né? Não estão sempre com a mesma roupa, afinal, elas estão lá com as malas delas, né? Deve ter roupa na mala dela pra trocar. E elas se recusam a sair de lá. O que acontece é que esse McDonald's, ele fecha das 5 da manhã às 10 da manhã, ficam 5 horas fechados. E aí, nesse período de tempo, elas ficam na rua, na frente do McDonald's. Todo o resto do período de tempo, elas ficam dentro do McDonald's. O que foi relatado é que eles não podem expulsar elas porque elas consomem, elas são clientes, elas estão lá, elas comem no McDonald's, elas fazem, né, estão lá, enfim, vivendo a vida delas, fazem as refeições delas lá, e que várias pessoas já teriam tentado ali de alguma forma ajudar. E elas recusam veementemente qualquer tipo de ajuda. Teve pessoas que falaram que elas foram simpáticas, né, quando foram abordadas, e outras pessoas falaram que elas são muito, muito grossas, né, estúpidas e que não querem ajuda de forma nenhuma, né? Tem esses relatos conflitantes. Elas já estão lá há 2 meses, né? Elas estão muito tristes com a exposição que essa história tomou, então por isso a gente não vai postar nenhuma foto delas aqui, né? Só que aí ninguém entende muito bem a história, né? Porque elas dizem que elas estão tentando alugar um apartamento no Leblon. Que elas seriam do Sul, estão tentando alugar um apartamento no Leblon. Aí tem uma fofoca, e aí é só fofoca, de que elas já teriam alugado outros 2 apartamentos, mas teriam sido expulsas por inadimplência, né, quando você não paga. Tem gente que acha que elas são algum tipo de golpistas, mas não tem também nenhuma confirmação disso, é só gente falando. A história que elas contam é que ela tem um marido, né, a mãe tem um marido que tá na Inglaterra, que ajuda elas, mas aí não faz sentido como é que ele tá ajudando elas se elas estão lá com as malas todas, por que elas não estão num apartamento, alguma coisa? E por que é que tem que ser no Leblon também, minha filha? Que é caro pra caramba, vai morar em outro lugar, vai morar pra Copacabana, sei lá. Então a história é meio que essa, só que ninguém sabe direito. Elas têm fama de que deram calote em 2 imóveis, né? E por isso foram expulsas. Aí tem outras pessoas que falam também que uma delas estaria esperando o marido voltar da França dessa vez, porque fala que mora na Inglaterra, mas aí o marido estaria voltando da França, e que aí elas iriam se mudar todas juntas, mas que também não explica, né? Por que é que não pode se mudar antes, arranjar um lugar pra ficar antes. Afinal, já são 2 meses no McDonald's. Outro relato que teria acontecido, né, não tem nenhuma confirmação de novo, é de que uma delas estaria com um problema no olho, que um médico notou, ofereceu ajuda e que ela também teria sido grosseira com esse médico. Elas estão sempre muito bem vestidas e comendo no McDonald's. A própria Secretaria de Assistência Social disse que já foi no lugar, né, e que tá tentando ver se conquista a confiança dessas moças pra poder ajudar, mas que elas mesmas disseram que elas não se sentem em uma situação de vulnerabilidade, que não querem ajuda. E aí ninguém sabe o que é que tá acontecendo ali. E aí, o que eu fiquei pensando muito nessa história é que, cara, assim, é porque são 2 mulheres que estão bem vestidas, brancas, né, com várias malas no McDonald's, e beleza, elas estão consumindo também. Mas você consegue imaginar se fosse, assim, uma pessoa negra chegando com várias malas e só ficando lá no McDonald's? E até se essa pessoa estivesse consumindo, se eles iam deixar essa pessoa ficar, uma pessoa negra que tá mal vestida, assim, numa mesma situação, uma situação igual. Tá lá, mas tá consumindo, mas fica o dia inteiro lá, com as malas, várias malas. Vocês acham que isso ia rolar? E aqui eu quero deixar, assim, um adendo sobre experiências de vida, assim, sabe? Você estar bem vestido é um negócio que te abre portas infinitas, cara. Eu acho que a gente não presta atenção e não dá valor o suficiente pra gente perceber o quanto a forma com que a gente se veste faz com que as outras pessoas tratem a gente de uma forma diferente. E aqui eu não tô nem falando de racismo. Eu tô falando realmente da forma com que a gente se veste, sabe? Independente. Porque isso é uma coisa que muda muito. Mas muda muito como as pessoas te veem. É claro que tem também racismo, tem várias outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Mas assim, você se vestir bem pra uma entrevista de emprego, pra algum lugar que você vai, muda completamente a forma como as pessoas te tratam. Mas completamente. Eu acho que a gente deveria dar mais valor ao poder de influência que a gente tem com a forma com que a gente se veste. E isso não significa que você precisa pagar caro pra se vestir bem, que eu tô dizendo, sabe? Várias coisas. Não significa que é pagar caro. É se vestir bem, sabe? Alinhado, arrumado, sabe? Não necessariamente caro, mas alinhado. Porque a todo momento, sobre tudo que eu li sobre esse caso, as pessoas dizem, ela tá bem vestida, ela tá de blazer, ela tá com casaco e tal, não sei o que. Faz toda a diferença. E claro, ser branco ajuda também, mas faz toda a diferença a forma que você se veste. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!